O programa Saber Direito desta semana é com o professor André Lopes. O curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus queridos amigos, telespectadores, mais uma vez aqui na TV Justiça, no Saber Direito. Vamos continuar aí o trabalho que nós já iniciamos, analisando os princípios fundamentais da República e a organização político-administrativa do Estado brasileiro, né? Para quem não assistiu à primeira aula, meu nome é André Lopes e eu vou continuar então um trabalho já desenvolvido na aula anterior e é um prazer tê-lo aqui conosco. Você que já está aí acompanhando o nosso trabalho desde a aula passada, então prepare seu caderno, vamos trabalhar mais um pouco, tem muito a ser dito hoje, ok? Então vamos lá. Eu queria começar hoje, retomando o trabalho anterior, falando do princípio da separação de poderes, né? Um postulado presente em nossa Constituição que exige que nós teçamos algumas considerações, façamos algumas avaliações, algumas delas segundo a lógica da doutrina e outras dentro de um plano de reflexão que é importante, que é salutar para a própria compreensão do direito constitucional e a dinâmica do funcionamento do próprio Estado, né? O postulado da separação de poderes, que eu costumo chamá-lo de separação de funções estatais, exatamente porque preciso ser coerente com aquilo que já defendi, até mesmo na aula passada, que é exatamente a ideia de que a titularidade do poder, ela pertence ao povo. Afinal de contas, vivemos numa democracia e esse poder é exercido em nome do povo. Essa atividade estatal é exercida em nome do povo. Vamos recordar da regra do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, veja, provém do povo. E o povo exerce esse poder, o faz, grosso modo, em grande medida, por forma de representação, na forma de representação, né? Embora nós tenhamos, eu já avancei nisso, a participação popular que pode acontecer de um modo direto, nós temos oportunidades de manifestações populares e se desenvolvem de uma forma efetiva, sem intermediação por algum outro legitimado, né? De qualquer sorte, todo o poder emana do povo. Ora, vejam, se todo o poder emana do povo, é lógica a compreensão de que o representante, então, não titulariza poder, senão funções estatais, atividade estatal, está ele incumbido de realizar essas promessas constitucionais, a vontade de nossa Constituição, exatamente a partir das orientações que ela estipula e das ações que ela determina, mas não é certo afirmar que ele titulariza poder. Então, as expressões poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, são, na verdade, designações que, com a tradição, que com o tempo acabaram incorporando a própria noção de direito constitucional. Veja, essas expressões, elas estão aí já incorporadas à nossa doutrina, à nossa jurisprudência, à própria vida em geral, então vamos aceitá-las, né? Naturalmente, isso não vai desvirtuar o conteúdo segundo o qual o poder emana do povo, provém do povo, logo o povo é o titular do poder, o povo é o verdadeiro poder constituinte, o povo é aquele que elabora, determina, faz escolhas a partir de um consenso e esse consenso está materializado em nosso documento maior, a nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, a partir dessa lógica de separações estatais, o Estado cria órgãos para que ele funcione, para que ele possa se desenvolver suas atividades. Estes órgãos criados pelo Estado exercem funções normalmente diversas. Por exemplo, o Poder Legislativo tem uma função de legislar, de normatizar vontades estatais, de normatizar vontades populares, de dizer comportamentos a partir de uma atuação que é basicamente abstrata. Abstrata no sentido de que a lei ali feita, ela é abstrata, ela é geral. Eu costumo dizer que ela se dirige ao mesmo tempo a todos e a ninguém,
A todos no sentido de que ela se dirige a todos que vivem no Estado, a todos aqueles que são súditos do Estado, e a ninguém no sentido de que ela não especifica o destinatário. Grosso modo, a lei ela não é casuística, grosso modo, a lei ela não é uma lei que possua uma concretude no que se refere ao destinatário. A ideia de que a lei seja abstrata, de que ela seja genérica, faz com que a atividade legislativa ela aconteça, ela se desenvolva pró-futuro. A lei é prospectiva, a lei existe para regrar comportamentos que acontecerão e não acontecimentos pretéritos. É óbvio, por uma questão de segurança jurídica, tema que melhor será abordado na apresentação de direitos fundamentais, é lógico que existem situações em que a lei ela é, sim, retroativa, situações em que a própria segurança jurídica recomenda que assim seja, como é o caso da lei penal, ou então leis benéficas em outras áreas, em outras searas do conhecimento jurídico, não é? Mas, grosso modo, a lei ela é prospectiva. E é por isso que a gente afirma que a lei ela é abstrata e que a atividade desenvolvida pelo Poder Legislativo ela acaba sendo abstrata. É importante dizer que quando se afirma que a lei é abstrata, ela não está destituída de propósitos. Se ela tem uma finalidade, que é regrar um determinado comportamento, naturalmente, ela é resultado de uma experiência, de uma vivência para que seja ela realizada, ela constituída. A norma é feita a partir exatamente de um processo de observação, onde o clamor social pela existência de uma norma que regre comportamentos acaba desenvolvendo a própria reflexão no âmbito do Poder Legislativo para que ele transforme a aspiração no formato de normas, não é? Então, é nesse sentido que eu afirmo que a norma ela é prospectiva e a norma ela é abstrata. É abstrata no que toca aos destinatários, ela é prospectiva no que se refere ao tempo, mas isso não significa dizer que ela não é resultado de uma experiência, de uma vivência dentro da própria sociedade, que apresenta suas demandas e impõe ao poder competente, no caso, o Poder Legislativo, que regre certos comportamentos, certas realidades sociais, ok? Então, o Poder Legislativo tem por missão precípua a atividade legislativa. O Poder Judiciário, ele tem por missão precípua a atividade julgadora, a atividade que é exatamente de compatibilizar a norma existente, abstrata, a um determinado caso concreto, né? Lembrando, caso concreto que tenha sido submetido à apreciação judicial. De fato, o juiz, ele, quando analisa questões concretas, diversamente do Poder Legislativo, não atua no plano da abstração, não atua de modo prospectivo, atua em concreto. A questão controvertida lhe é apresentada a partir de uma atividade processual que lhe é própria, e essa atividade exige um comportamento do julgador que é compatibilizar o direito posto com a situação real, com a situação que lhe foi apresentada e que, de certo modo, tem contornos de desvios. Então, o julgador atua em concreto, diferentemente do que faz o próprio Poder Legislativo. Essa atividade desenvolvida pelo julgador é chamada de jurisdição. Então, o Poder Judiciário exerce aquilo que nós denominamos de jurisdição. A atividade jurisdicional é própria do Poder Judiciário, né? Pois bem, dentro da atividade jurisdicional, convém dizer que o Poder Judiciário há que ser instado, provocado. E por que isso? Exatamente porque, se ele se consolida como a priori um fiscal da atividade da sociedade e dos demais poderes constituídos, ele se colocaria numa posição de supremacia em relação aos demais poderes do Estado, o que é incompatível com a própria lógica de nossa Constituição. Daqui a pouco, nós vamos avaliar as características do princípio da separação de poderes, ou mesmo separação de funções estatais, e vamos concluir pela necessidade de que eles atuem de modo harmônico. E se é assim, no caso do Poder Judiciário, nós não podemos ter que ele atue senão a partir de uma provocação, né? Diferentemente, como diz, ele se colocaria como um fiscal dos demais poderes constituídos e até, de um modo equivocado, superior a eles. Para ele estar na posição de isonomia em relação aos demais poderes, naturalmente há que ser ele provocado por quem tenha legítimo interesse em sua
atuação. O Poder Executivo, por sua vez, ele deve atuar exercendo políticas públicas, que são feitas a partir de atividades administrativas, gestão de negócios, que são de interesses do Estado, medidas essenciais ao atendimento de uma determinada demanda da própria sociedade, tomada de decisões por meio de atos administrativos. E, dentro dessa perspectiva, de modo semelhante ao Poder Judiciário, a atuação do Executivo ela é concreta. Ele basicamente exerce principalmente a atividade administrativa em concreto e, por essa razão, ele tem que ser, de certo modo, rápido, célere na tomada de suas posições, na tomada de suas decisões. E eu acabo visualizando a conclusão, a reflexão minha, no sentido de que o Poder Executivo ele tem uma complexidade de atividade extremamente grande, exatamente porque ele é o poder mais próximo da comunidade. É o Poder Executivo que está diante das demandas públicas, das demandas concretas e tem que tomar decisões que sejam rápidas e, vez ou outra, equivocadas, que acabam sugerindo uma reformulação legislativa pelo Poder Legislativo ou mesmo a intervenção do próprio Poder Judiciário quando ele for provocado. Pois bem, se eu tenho órgãos do Estado com funções precípuas, com funções típicas, com funções que estão disciplinadas no texto constitucional, onde a Constituição acaba mostrando o comportamento de cada poder do Estado, naturalmente, eu não posso deixar que esses poderes se sobreponham uns aos outros em razão de suas atividades. Obviamente, eu não posso deixar que a atividade legislativa desenvolvida pelo Legislativo oprima o administrador, oprima o Poder Judiciário. E por essa razão, o Constituinte, de forma inteligente, ele subtraiu certa parcela do legislador, deixando para que ela seja exercida pelo administrador e pelo julgador. Subtraiu parcela da atividade do julgador e deixou para o administrador e para o legislador. E também retirou parcela do julgador, deixando para o legislador e para o administrador. Ora, por que isso? Por quê? Porque na medida em que esses poderes constituídos exerçam suas funções com exclusividade, a consequência natural, lógica, seria o arbítrio, seria o desmando por cada um deles. Para evitar isso, para que nós tenhamos uma convivência saudável entre os órgãos do Estado, para que nós tenhamos uma convivência harmônica, seria preciso que os poderes exercessem, a conclusão segundo a qual os poderes exerceriam funções precípuas, mas não com exclusividade, que essa exclusividade não fosse uma marca do regime de separação de funções. Por quê? Para que nós tenhamos um sistema onde os poderes eles controlam uns aos outros, em que também são controlados uns pelos outros. Claro, quando nós falamos que as funções não são exercidas com exclusividade, obviamente nós estamos admitindo que parcela, fragmentos da atividade de um determinado órgão do Estado seriam exercidas por outro. E isso não deixa de ser, de certo modo, um controle. O decotar parcela da atividade de um determinado poder acaba sendo, em relação a ele, uma espécie de controle. Então, nesse caso, nós engendramos, construímos, dentro do Estado, um sistema de controles recíprocos salutar, harmonia salutar a esse processo democrático desenvolvido, sem arbítrio, sem desmando, sem totalitarismo. Essa lógica de controles recíprocos é baseada no modelo norte-americano, já de 1891, nossa Constituição de 1891, que adota o modelo de freios e contrapesos. O modelo de freios e contrapesos desenvolvido a partir da ideologia norte-americana, naturalmente baseado em estudos já desenvolvidos anteriormente por Aristóteles, compreendidos sob a lógica de Montesquieu, desenvolvidos por Locke e todos os teóricos da teoria do Estado, eles acabam sedimentando a noção segundo a qual os poderes não titularizam poder. Os poderes, na verdade, como órgãos do Estado, exercem funções estatais a partir da noção de que o titular do poder é o povo. E por essa razão eles precisam ser decotados nas suas atividades típicas, nas suas atividades especializadas. Pois bem,
A nossa Constituição, ela permite a conclusão que eu estou aqui defendendo? De fato. Embora nós tenhamos as funções precípuas de cada poder do Estado, nós temos na nossa Constituição passagens onde os poderes constituídos exercem funções que são típicas de outros. De fato, se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 52 da nossa Constituição, lá no inciso 1, nós vamos ter o Senado Federal desenvolvendo uma atividade basicamente próxima daquilo que a gente rotulou de jurisdição. Isso também ali no parágrafo único do mesmo artigo, do artigo 52, nós vamos ter o Poder Judiciário exercendo funções administrativas, aquelas funções relacionadas à sua própria manutenção, relacionadas ao seu próprio abastecimento de informações, à sua realidade, à sua administração, como é o caso do artigo 96, onde ali também se propicia aos órgãos do Poder Judiciário elaborar seus regimentos internos, fazer a escolha de seus órgãos diretivos, não é? Então não são poucas as passagens a respeito do Judiciário no exercício de funções administrativas e funções normativas, o mesmo para o órgão legislativo, no caso o Senado Federal, também a Câmara dos Deputados. E, obviamente, o Poder Executivo não ficou fora dessa sistemática, né? Nós temos, por exemplo, o Presidente da República elaborando medidas provisórias, é o caso do artigo 62, que permite a ele desenvolver essa atividade que, em linhas gerais, ela é abstrata, é normatizante, né? Então, a medida provisória que possui força de lei é desenvolvida a priori por uma ação que é do chefe do Poder Executivo. Então, note que o chefe do Executivo estaria fazendo uma função diversa daquela atividade que lhe foi ditada pela Constituição. Né? Então, nós temos uma dinâmica na nossa Constituição que exige esse comportamento, onde os poderes exercem funções típicas, especializadas, mas também exercem funções atípicas, não é? Pois bem, então o que nós poderíamos arrematar a respeito da sistemática, da organização dos poderes? É que os poderes do Estado devem agir, então, em harmonia, segundo a lógica da independência. É importante que você que está com a Constituição aí, visualize o artigo 2º do texto, onde lá ele fala, são poderes da União, harmônicos e independentes entre si. O Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Eu só quero aqui fazer um comentário. Ali no artigo 2º, ele faz referência aos poderes da União. Daqui a pouco, eu vou abordar a organização político-administrativa da República e vou fazer você perceber que no regime federal que nós adotamos, nós temos, além da União, outros centros de poder, como é o caso dos estados, como é o caso do DF, como é o caso dos municípios. Logo, nós vamos concluir que esses outros centros de competências, centros de poder, também possuem órgãos do Estado, órgãos públicos. No caso, possuem legislativos, executivos e judiciários. Não necessariamente todos. Você vai ver que o DF e também os municípios não possuem órgãos jurisdicionais, não possuem poder judiciário. Dessa forma, o artigo 2º ele foi restrito, né? Ele se limitou a abordar a União. Mas, obviamente, como a Constituição precisa ser interpretada, né, para fazer valer a vontade que está ali embutida, esse dispositivo ele deve ser uma referência para os demais entes da federação. E, dessa forma, é importante que nós compreendamos que legislativo, executivo, judiciário, onde quer que eles existam, devem seguir essa mesma lógica, essa noção de harmonia, de independência e, sobretudo, embora não esteja expresso ali, de cooperação. Então, é importante que nós tenhamos uma simbiose na atividade estatal, que haja, sim, uma interlocução, obviamente que não haja uma intervenção, exatamente por conta da noção de harmonia, da noção de independência que permeia o texto constitucional, que é exigida pelo texto constitucional e que é salutar para que nós possamos desenvolver num ambiente democrático, com eficiência, as funções do Estado. Então, dentro desse contexto, quais são as marcas do postulado da separação de poderes, do princípio da separação de poderes? 1. Especialização funcional. Os poderes são existentes para desenvolver funções específicas, funções designadas pelo próprio Constituinte. E 2. Divisão orgânica. Eu não posso concentrar funções
típicas, distintas, num único órgão de gestão. Então, eu tenho que ter funções diferentes para órgãos diferentes. E 3, a necessidade de que, dentro dos limites da Constituição, os poderes exerçam funções típicas de outros, naturalmente, para que nós tenhamos o quê? Para que nós evitemos o arbítrio, para que nós evitemos o desmando tão temido no regime democrático e que, em outras oportunidades do histórico, sobretudo do caso brasileiro, nós tivemos aí a oportunidade de perceber que nos momentos em que nós tivemos invasões, nós tivemos perda significativa de nossa democracia, de nossas escolhas. Então essa é a noção que eu gostaria de passar para vocês sobre o princípio da separação de poderes, sempre alertando para o fato de que o artigo 2º não exaure o assunto, ele limita a análise para a União, e aí, naturalmente, a partir da lógica da interpretação sistemática, nós devemos entendê-lo aplicado às demais entidades de nossa federação. Ok? Pois bem, queria chamar a participação do público para que pudesse haver uma pergunta a respeito daquilo que eu estou abordando e a interação com aquele que quer compreender essa lógica que é a separação dos poderes, ok? Vamos então a uma pergunta do público. Olá, professor. Meu nome é Taina Ferreira. Eu tenho uma dúvida. Qual o significado da expressão dignidade da pessoa humana? Vamos continuar então o nosso trabalho avançando na compreensão dos princípios fundamentais, onde eu gostaria de tratar com você dos objetivos da República Federativa do Brasil. Nós temos objetivos colocados no nosso texto constitucional, ainda ali no título 1, lá no artigo 3º, que basicamente disciplinam o comportamento da sociedade, ditando como é que elas devam desenvolver suas atividades particulares e também o comportamento dos órgãos do Estado, daqueles que são gestores do Estado, das pessoas políticas, das pessoas naturais que de alguma forma gerenciem dinheiro, gerenciem patrimônio, gerenciem alguma espécie de atividade estatal, não é isso? Os objetivos fundamentais, eu costumo chamar a atenção para a distinção que é preciso que seja observada entre eles e os fundamentos da República. Muito bom. Vamos lembrar que nós estudamos os fundamentos da República e eu disse que eles são, na verdade, alicerces, pilares sobre os quais o Estado está construído. Então são premissas em que nós devemos aceitar como já existentes. Vamos lembrar? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vejam, eu não concebo a existência do Estado sem afirmar sua soberania, não conheço o Estado sem o reconhecimento de que seus súditos são verdadeiros cidadãos. Dignidade da pessoa humana é uma premissa que, embora não tendo uma definição, mas uma noção que é naturalmente a noção necessária para a compreensão da existência e disciplina dos direitos fundamentais, mas é pré-existente, não é uma conquista a ser feita, ela já é da própria lógica da existência do ser humano, não é isso? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, prosperar observando-se o respeito aos valores sociais do trabalho e o pluralismo político, que é da essência do princípio democrático. Não há que se falar em democracia sem que ela seja plural, sob diversos ângulos, né? Ideológico, sociológico, filosófico, político, partidário, religioso e assim por diante. No caso dos objetivos, tema de agora, os objetivos, na verdade, não são premissas aceitas como existentes, mas sim projetos e, na verdade, propósitos que devem ser alcançados, finalidades que devem ser atingidas. Atingir essas finalidades pressupõe uma conjugação de fatores, pressupõe um comportamento social, pressupõe uma legislação a respeito e, sobretudo, boa vontade do desenvolvimento de políticas públicas, de projetos governamentais. Os programas estatais devem ser pautados nesses objetivos. E, dessa forma, também há a função legislativa, a atividade normativa e a própria decisão judicial. Não há como conceber uma decisão judicial dissociada dos objetivos traçados no artigo 3º de nossa Constituição. Não há como imaginar uma lei que esteja afastada da própria filosofia que orienta a construção dos nossos objetivos fundamentais. Então é importante que nós tenhamos em mente que
normas, atos administrativos, decisões judiciais e comportamentos sociais que violem as regras que estão ali estipuladas no artigo 3º são viciadas por inconstitucionalidade, padecem desse vício de inconstitucionalidade e merecem ser revistas, merecem ser reavaliadas e, naturalmente, modificadas. Pois bem, o artigo 3º de nossa Constituição diz o seguinte: o objetivo fundamental da República construir uma sociedade que seja ela livre, que seja ela justa, que seja ela solidária. Pois bem, construir uma sociedade livre, justa e solidária é uma tarefa, é uma obrigação, é uma determinação que o Constituinte faz a todos os segmentos sociais e também para o poder político. Uma sociedade livre, justa e solidária, que é uma sociedade que, na minha concepção, ainda não existe, porque nós ainda não somos justos, nós ainda não somos solidários e nós ainda não estamos livres, não é isso? Ainda somos vítimas do próprio preconceito, ainda somos vítimas do próprio egoísmo, da falta ainda de humanidade. Ora, nos jornais, nas revistas, nas ruas, nós testemunhamos a todo momento a ausência dessa liberdade, a ausência dessa justiça e a ausência dessa solidariedade. E é por isso que eu costumo dizer que essas normas, elas engendram programas, projetos. São normas verdadeiramente programáticas, poderiam ser classificadas como normas programáticas, aquelas normas cuja eficácia depende ainda da implementação de medidas, sejam elas administrativas, sejam elas medidas normativas, sejam decisões judiciais ou mesmo comportamentos, para que nós tenhamos a concretização desse projeto. Estamos ainda num processo de evolução. Então, essas normas programa, essas normas que veiculam essas propostas, essas promessas, devem ser desenvolvidas em diversos ambientes da comunidade do Estado. No Estado, todos os segmentos devem estar imbuídos dessa lógica para que possam desenvolver suas atividades rotineiras, suas atividades administrativas, suas atividades particulares. Esse projeto de construir uma sociedade livre, justa e solidária é um projeto de todos, e em especial do Estado, que deve desenvolver suas atividades segundo essa perspectiva. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo objetivo da República, estamos lá com garantir um desenvolvimento nacional, garantir que o Estado se desenvolva. Obviamente que, embora nós pudéssemos levar isso para um viés mais de caráter econômico, eu também costumo chamar a atenção para a necessidade de que o desenvolvimento ali pretendido também é de fundo social. Mas, claro, precisamos, dependemos fazer um desenvolvimento nacional sob a perspectiva econômica. Precisamos melhorar nossa receita, precisamos melhorar nossa despesa, ganhar mais, gastar menos, precisamos melhorar relações internacionais que justifiquem melhoria em nossa balança comercial, precisamos melhorar nossa infraestrutura, seja ela portuária, aeroportuária, nossa infraestrutura de transportes terrestres, para que nós possamos ter uma finalidade econômica muito bem desenvolvida no menor espaço de tempo, já que sempre padecemos desse problema econômico que vem aí atacado o Brasil ao longo desses anos de existência do Estado. Mas, sobretudo, precisamos sim de uma dinâmica que garanta também desenvolvimento social. Eu costumo dizer que é complexo compreender desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Não é possível conceber que o Estado dispõe de numerários incríveis, que ocupa posições de destaque num cenário econômico mundial, sem que a sua população participe desse êxito, desse sucesso. Então, medidas devem ser tomadas para viabilizar esse progresso social, essa garantia de desenvolvimento social, ao lado desse desenvolvimento econômico. Okay? Então, primeiro, nós temos que garantir, propiciar uma sociedade livre, justa e solidária e, em segundo lugar, garantir desenvolvimento nacional. O terceiro objetivo, definido pelo nosso artigo 3º, é exatamente erradicar a pobreza e toda e qualquer forma de marginalização. Essa proposta colocada no nosso
artigo 3º, ela é alinhada com aquela que nós já colocamos inicialmente. Se a nossa sociedade pretende ser justa, livre e solidária, não é possível convivermos ainda com aberrações, como discriminações, conviver com pobreza, no sentido de que a miséria acaba tendo que ser intolerada, tanto pela sociedade quanto pelos poderes políticos, não é? A nossa sociedade deve se abastecer economicamente e socialmente, e se imbuir dessa vontade de eliminar a miséria em qualquer lugar onde ela se encontre nos limites de nosso território. Se essa é uma missão nossa dentro de um ambiente internacional, repudiar toda e qualquer tolerância feita à miséria no mundo, com mais razão no âmbito interno. Internamente devemos nos valer de todos os mecanismos legais que nos são oportunizados pela Constituição, pelas leis em geral, as medidas administrativas, de forma a erradicar esse mal que aflige ainda boa parte de nossa população. Miséria, pobreza extrema, falta de alimentação, falta de recursos que atendam condições mínimas de vida, e não são poucos os bolsões de pobreza que todos conhecem, que todos sabem, e que não raras vezes convivemos com uma certa tolerância ou nos favorecendo por um elevado grau de esquecimento. É isso? Então, erradicar a pobreza e toda e qualquer forma de discriminação é um comando constitucional constituído como objetivo fundamental da República. E, por fim, ali ainda no artigo 3º, nós temos a necessidade de promover o bem de todos. O texto fala promover o bem de todos, sem distinção de qualquer critério de idade, cor, sexo, usa a expressão raça para fazer a vedação e qualquer outra forma de discriminação. Em síntese, há uma proibição literal no nosso texto constitucional, no sentido de que temos uma obrigação de promover o bem de todos e, em contrapartida, proibir qualquer atividade que seja ela discriminatória. Eu costumo dizer para os meus alunos que ali nós temos a primeira manifestação literal do princípio da isonomia. Claro, democracia é uma expressão de isonomia. Contudo, de forma literal, clara, evidente, nós temos ali, já no artigo 3º, no inciso 4º, a noção de promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza. Logo, sexo, cor, idade não são argumentos, critérios que justifiquem a discriminação. Vocês vão ter oportunidade de estudar, na lógica dos direitos fundamentais, o princípio da isonomia. De qualquer forma, eu gostaria, só de, dentro do nosso contexto, dizer que no princípio da isonomia, no ambiente do princípio da isonomia, afirmar que devemos dispensar a todos tratamento igualitário, não significa dizer que a igualdade ela deve ser vista sob uma perspectiva formal. A gente deve avaliar a igualdade dentro de uma ideia de isonomia, que corresponde à igualdade em sentido material. Em algumas oportunidades, será necessário e até mesmo obrigatório um tratamento desigual. Exatamente por quê? Porque, em algumas circunstâncias, pessoas se encontram em situação de desigualdade. Exatamente na desigualdade, é preciso estabelecer um mecanismo de compensação. Compensação na desigualdade é exatamente para gerar igualdade, gerar isonomia, gerar aquilo que nós chamamos de igualdade em sentido material. Então veja que a desigualdade não é aquilo que nós queremos combater exatamente. Nós queremos combater a desigualdade sem critérios. Nós queremos propiciar isonomia, igualdade em sentido material, corrigindo distorções, corrigindo erros, que sejam eles do passado, sejam eles do presente, e até se precavendo com relação a possíveis erros do futuro. Então, naturalmente, nós temos que ter essa noção de isonomia, tema que vai ser aprofundado, melhor debatido, no momento oportuno, na apresentação dos direitos fundamentais e da lógica da própria isonomia. Então, vamos lá, o que nós vimos? Os objetivos fundamentais da República, quais são eles? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, não é? Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e toda e qualquer forma de discriminação. E, por último, promover o bem de todos sem qualquer distinção, qualquer que seja o critério.
né? Então, esses objetivos, como eu disse, eles orientam a atividade estatal, dos poderes constituídos e também a atividade da própria comunidade, a atividade de todos os componentes do Estado, de todos aqueles que estão presentes na República Federativa do Brasil. Ok? Pois bem, nós já vimos até agora os fundamentos da República Federativa do Brasil e estudamos também os objetivos fundamentais da República. Sempre lembrando, fundamentos se distinguem dos objetivos no sentido de que os fundamentos eles preexistem a noção do nosso Estado, ao passo que os objetivos traçam aí metas, propósitos, finalidades que o Estado deve alcançar a partir de uma ação que conjugue participação da própria comunidade e participação dos órgãos do Estado. A Constituição ainda, dentro dos princípios fundamentais, tratou dos princípios regentes das relações internacionais mantidas pela República Brasileira. De fato, fez isso no artigo 4º da Constituição. O artigo 4º da Constituição Republicana traça basicamente diretrizes para a ação do Estado brasileiro já no cenário internacional. Vamos ver daqui a pouco a ideia de soberania, mas antes eu queria já participar a vocês que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, ela se constitui como uma pessoa jurídica de direito público internacional. O que significa isso? Significa dizer que ela tem existência constitucional, por isso uma pessoa jurídica de direito público, então ela é prevista em nossa Constituição, e ela é de direito internacional no sentido de que é detentora de soberania. Detentora de soberania na medida em que, no âmbito internacional, ela mantém relações com estados estrangeiros, com estados outros, também detentores de soberania, numa relação de respeito recíproca. Essa relação ela é recíproca na medida em que o Estado brasileiro se impõe no ambiente internacional, dizendo o seu próprio direito e não admitindo que haja uma ingerência externa, uma interferência externa em qualquer medida. Obviamente, a gente não pode esquecer também que a proibição de ingerências externas não queira significar que nós não estejamos abertos a um debate internacional. Naturalmente, na medida em que não estamos sozinhos, isolados no mundo, precisamos conversar, precisamos debater, precisamos acertar, nós precisamos ajustar posturas para atender vontades que são elas internacionais, vontades que são de todos os Estados soberanos. E por isso devemos estar abertos a certos ajustes, a certos controles que normalmente são inclusive materializados por tratados internacionais. Ora, se nós nos colocamos de modo a impor a nossa soberania e não aceitar ingerências externas e ao mesmo tempo observar as soberanias estrangeiras, então veja que nós nos proibimos de fazer interferências externas. Isso não significa dizer que nós não estejamos, como disse, abertos ao debate. Estamos prontos para analisar, inclusive, situações de outros estados soberanos, quando, obviamente, convidados para esse fórum de debates, quando convidados para participar dessa atividade que é salutar para uma convivência humana, para uma convivência em geral. Tá? Então, é essa a ideia que eu queria levar a você, para que nós possamos aí compreender as relações internacionais e entender a lógica do artigo 4º. O artigo 4º da Constituição expõe quais são os fundamentos, os princípios regentes das relações internacionais e, basicamente, eu gosto de sintetizá-los a partir de duas orientações. Quais são elas? A primeira é o respeito aos direitos humanos, né? A pauta do artigo 4º, em grande medida, está relacionada a isso. Todos nós, no mundo, né, devemos compromisso para com os direitos humanos, devemos estar atentos nessas relações internacionais respeito aos direitos humanos, sendo intolerantes a políticas racistas, a atos de terrorismo, as intervenções na seara dos direitos humanos que diminuam aquilo que qualificamos como dignidade da pessoa humana, não é isso? E o outro pilar, além do respeito aos direitos humanos, é exatamente o respeito às soberanias, né? A soberania a partir da lógica da independência nacional, da não intervenção, onde nós vamos repudiar intervenções desmedidas, que não estejam relacionadas à lógica da tutela dos direitos humanos, devem orientar essas nossas relações internacionais, relações que mantemos com outras nações, com outros estados igualmente soberanos. Pois bem,
eu creio que seja a hora de nós fazermos um resumo para que nós possamos consolidar as ideias até agora vistas nessa aula, não é? Veja, nós vimos o princípio da separação de poderes, que eu chamei de separação de funções estatais. Ele basicamente está construído sobre duas ideias centrais. A primeira, vamos lá, especialização funcional, e a segunda, divisão orgânica. Poderes que exercem funções diferentes, poderes diferentes que exercem funções distintas. E, ao mesmo tempo, a lógica da harmonia e independência que deva haver nas relações entre eles. Essa lógica de harmonia e independência não impede que o exercício de funções típicas permita que cada um também exerça funções atípicas, segundo a concepção que já vimos, que é a de freios e contrapesos, o sistema de freios e contrapesos absorvido aí da própria construção norte-americana e positivada e bem consolidada dentro do nosso ordenamento. Vimos também os fundamentos da República Federativa do Brasil, tínhamos feito isso já numa análise anterior, mas aqui colocamos numa linha de comparação com os objetivos fundamentais da República. No estudo dos objetivos fundamentais, percebemos a necessidade de que as políticas públicas, as decisões judiciais e também a atividade legislativa, bem como o comportamento social, deve ser adequado a esses propósitos definidos nessas normas que rotulamos de programáticas, não é isso? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e toda forma de marginalização e promover o bem de todos. E, por fim, avaliamos aí os princípios regentes das relações internacionais mantidas pela República Federativa do Brasil, a partir de duas pautas que recomendei construir a noção. Quais? Primeira, tutela dos direitos humanos, prevalência desses direitos humanos, e segundo, a lógica da soberania, a partir da noção de independência nacional. Pois é, então chegamos a mais um final de um encontro aqui no Saber Direito, TV Justiça, onde nós tratamos de temas que são extremamente importantes para a compreensão do Estado brasileiro. Essa é a nossa segunda aula, vamos para uma terceira aula. Próxima aula eu começo a falar de organização político-administrativa, desenvolvo a noção de federação, compreendo o federalismo, vou falar do regime de competências, um tema de interesse, um tema que guarda uma certa complexidade, uma certa dificuldade, mas é um tema que eu gosto muito. Eu gostaria muito de convidá-lo para que esteja aqui comigo, na próxima aula e desenvolva comigo esse assunto, escrevendo, explorando, analisando no texto constitucional, lendo a doutrina, vendo a jurisprudência. Eu vou, na próxima aula, já ter uma maior oportunidade de comentar perspectivas doutrinárias, perspectivas jurisprudenciais sobre o assunto e dinamizar esse assunto que é de grande importância. Eu agradeço a você a presença, eu agradeço a você a participação, eu agradeço a você aí a compreensão do assunto, a dedicação ao assunto e nós nos encontramos então na próxima aula, ok? Até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.